Oi! Bem-vindos a mais um vídeo aqui da Casa da Vegana. Eu sou a Andrea e hoje vim mostrar pra vocês como eu fiz uma ceia de Natal completa, gostosa e sem nada de origem animal, com direito à entrada, prato principal, vários acompanhamentos e a sobremesa que não pode faltar. Então, vamos para as receitas. Começando pela entradinha, que foi essa focaccia em formato de árvore de Natal. Para massa eu usei 240 ml de água morna, meio sachê de fermento biológico seco instantâneo, 1 colher de sopa de açúcar e 1 colher de sopa de farinha de trigo. Deixei essa misturinha descansar por uns 15 minutos. Numa bacia, coloquei 2 xícaras de farinha de trigo e 1 colher de sobremesa de sal. Abri um espacinho no meio e juntei os líquidos. Incorporei os ingredientes com a ajuda de 1 colher e em seguida coloquei a mão na massa. Reservei meia xícara de farinha de trigo para ir polvilhando na massa caso ela grudasse muito. Não cheguei a usar tudo, mas dependendo da sua farinha pode acabar precisando. Tenta não passar de meia xícara para não deixar o pão muito pesado. Essa é a consistência, ainda gruda um pouco na mão, mas não é tão difícil de mexer nela. Aí é só cobrir com um pano e deixar descansar por cerca de 1 hora. Olha como ela dobra de tamanho. Nesse ponto já pode passar para uma forma untada e enfarinhada e modelar como quiser. Eu tentei fazer um triângulo para representar uma árvore de Natal, reguei com azeite e enfeitei com tomatinho cereja, alecrim fresco e azeitonas. Olha que bonitinha que ela ficou. Aí levei para assar por cerca de 30 minutos a 190 graus. Para acompanhar o meu pãozinho, eu fiz uma pasta usando alho assado, que é só embrulhar em papel alumínio com um pouco de azeite e levar para assar por cerca de meia hora até ficar bem macio. Coloquei o alho no mini processador com manjericão, temperei com sal e azeite e bati até ficar nessa consistência. Gente, ficou muito gostoso, só façam! O prato principal foi esse rocambole de lentilha inspirado no da Paula do presunto vegetariano com algumas adaptações. Cozinhei 1 xícara de lentilha já com alho, cebola e sal. Temperei a lentilha cozida com páprica defumada, cominho e tempero baiano. Para ajudar da liga, usei meia xícara de farinha de trigo e 2 colheres de aveia em flocos. Também coloquei cheiro verde. Mexi com as mãos para ir sentindo a textura. Nessa hora eu percebi que a minha massa estava meio úmida porque a minha lentilha cozinhou demais, então na sua casa recomendo deixar os grãos um pouco mais al dente. Ajustei o sal, coloquei mais 1 colher de farinha e um pouco mais de tempero. Quando a massa ficou um pouco mais modelável, eu passei para um papel manteiga e abri no formato de um retângulo. Observação importante: se for usar o papel manteiga, assim que colocar a massa em cima dele, já recheia e modela no formato que quiser imediatamente. Eu deixei o meu muito tempo no papel, então ele ficou úmido e acabou grudando um pouco no rocambole. Mesmo assim, no final deu tudo certo, só com um pouco mais de trabalho do que deveria. Recheei com uma camada de purê de batata, que eu fiz só com batata amassada e sal. Coloquei vagem e cenouras cozidas, além de cebola caramelizada, que eu fiz só refogando algumas cebolas com um pouco de azeite e sal, até murchar e ficar nessa cor perfeita, com sabor adocicado. Aí é só enrolar com a ajuda do próprio papel. Como o meu papel me deixou na mão, eu tive que improvisar. Olha aí eu desgrudando o papel da massa, meu Deus! Depois, foi só passar o rocambole para uma forma untada com óleo, ajeitar para ficar bem bonito e levar para assar até ficar douradinho, que levou cerca de meia hora a 200 graus. De acompanhamento, eu fiz uma batata assada tipo Hasselback. Eu peguei batatas grandes, cozinhei inteiras até ficarem al dente e fiz esses cortes sem chegar com a faca até o final da batata. Para temperar, eu coloquei numa frigideira um fio generoso de azeite, ervas frescas que foram tomilho, sálvia e alecrim e alguns dentes de alho amassado com casca mesmo. Em fogo baixo, deixei dar uma fritadinha em tudo isso e depois joguei esse azeite aromatizado em cima das batatas. Levei para assar até ficarem douradas. O segundo acompanhamento foi esse arroz colorido com castanha. Comecei colocando amêndoa, semente de abóbora e castanha de caju para torrar numa frigideira com um pouco de azeite e sal, mas poderia ser a semente ou castanha da sua preferência. Quando ficaram douradas e crocantes, passei para um arroz que já estava cozido e temperado com alho e sal. Também coloquei cebola roxa picada, milho e ervilha de latinha mesmo, uva passa, mas se não gostar não coloca, azeitona, cenoura e cheiro verde. Misturei tudo e estava pronto. O acompanhamento número 3 foi salada de maionese. Aí eu tinha batata, cenoura, vagem e chuchu cozidos. Juntei também milho e ervilha em lata, cebola roxa, maçã, que é opcional, e por último, e mais importante, essa maionese perfeita que eu fiz com a água da latinha da ervilha. Bati com óleo, sal, limão e um pouco de mostarda.
Olha essa consistência super cremosa, e o sabor também estava incrível. Finalizei a salada com cheiro verde. O último acompanhamento foi essa farofa que não podia faltar. Para fazer, eu aproveitei um pouco de cebola caramelizada que tinha sobrado do recheio do rocambole. Juntei alho cortado em lâminas, um pouco de azeite e deixei dourar. Também coloquei cenoura ralada e temperei com sal, páprica defumada, tempero baiano e um pouquinho de pimenta calabresa. Coloquei farinha de mandioca, essa já era torrada, então só incorporei no refogado e estava pronta. Se você tá gostando desse vídeo, não esquece de me ajudar e deixar um like. Para fechar com chave de ouro, não podia faltar o pavê. Esse foi inspirado no da Emily do Beijo Vegan. Comecei colocando numa panela 2 abacaxis cortados em cubo, com 1/4 de xícara de açúcar e 1/4 de xícara de água. Tampei e deixei cozinhar. Enquanto isso, comecei o creme. Usei 600 ml de leite de coco caseiro, 2 colheres de açúcar, que pode variar se o seu leite já for adoçado, diluí 2 colheres bem cheias de amido de milho em um pouco de leite e juntei nessa mistura com mais 1 colher de essência de baunilha e uma pitada de cúrcuma só para dar uma cor amarelada que eu gosto. Mexi sem parar em fogo baixo até virar um creme homogêneo. Juntei com o abacaxi que já estava cozido e ficou assim super aveludado. Na hora da montagem, eu fui intercalando o creme de abacaxi com camadas de biscoito maisena triturado. Optei por fazer porções individuais, mas poderia ser numa travessa grande também. Finalizei com mais abacaxi e folhas de hortelã para dar um charme especial. E ficou pronta a nossa ceia de Natal super completa, maravilhosa e cheia de vida e amor, que são os símbolos do Natal, e não podemos esquecer de estender essa compaixão também para todos os animais. Os pratos ficaram uma delícia e até quem come carne aprovou, então pode fazer que vai ser sucesso aí na sua casa. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Um grande abraço e Feliz Natal!